ele manda as pessoas perguntarem ou saberem a respeito de Jesus. E Jesus, quando eles vão até Jesus, Jesus responde para ele, para avisar João que estava na cadeia: olha, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, mortos ressuscitam, são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. O Senhor já fazia sinais naquelas cidades, e João Batista ouve os rumores de um outro profeta. E ele manda então alguém ter com Jesus para saber se era esse o Jesus que ele esperava. E ele fala: olha, se você conta para ele que os leprosos são limpos, os surdos estão limpos, aleijados são curados, e aos pobres é pregado o Evangelho. Então João Batista entendeu que esse era o Messias. O que o Senhor quer trazer para nós nos dias de hoje? João já havia dito que aquele que viria após ele não era digno nem de atar as sandálias. João sabia quem ele era, mas ele era um profeta que pregou muito tempo no deserto. A Bíblia diz que não houve nascido do ventre de mulher um profeta maior do que João Batista. E ele veio ministrando e pedindo que as pessoas pudessem se arrepender, porque havia chegado o reino de Deus. Nós estamos vivendo num período que era para Deus estar reinando sobre a humanidade. Jesus já havia sido manifesto em carne, ele já havia sido criado como pessoa e agora estava com 30 e poucos anos, exercendo o seu ministério na terra, dando início ao seu ministério na terra. E ele disse que ali pessoas eram curadas, e pessoas eram saradas, e diz também que mortos eram ressuscitados. Palavras de Jesus. E ele começa a falar algumas cidades, como foi lida aqui nessa noite, e mostrou que Tiro, Sidom, Sodoma e Gomorra, Sodoma, Corazim, Betsaida, essas pessoas não haviam ouvido falar de Jesus. Sodoma, Gomorra, não ouvia falar. Corazim e Betsaida viram Jesus, desculpa, Cafarnaum. Sodoma e Gomorra não teve a oportunidade de nem ver ao Senhor e nem ouvir os seus ensinamentos. E ele chega a dizer: se Sodoma tivesse ouvido o que vocês ouviram, talvez ela estaria ainda de pé hoje. A igreja já ouviu ser pregado, principalmente aqui, um evangelho para que você pudesse se arrepender dos seus pecados. Corazim, Betsaida, Cafarnaum, teve Jesus fazendo milagres. Foi você falar das cidades que Jesus começa a exortar. Jesus fala: olha, essas cidades vão padecer e vão sofrer muito no dia do juízo. Vai haver menos rigor para Sodoma e Gomorra, que não teve um encontro com Deus, que não viram Jesus na terra, do que para vocês. Porque talvez se em Sodoma ele tivesse visto sinais e prodígios que vocês viram, eles teriam se arrependido por um pano de saco. Eles tinham se jogado na cinza. E a cidade não teria sido destruída. O que o Senhor está falando para nós hoje tem que ser breve, irmãos. Se você prestar bem atenção nesta palavra, o Senhor falando com cidades que tinham vivenciado os milagres. Hoje o Senhor fala conosco, cada um de nós aqui já viveu um milagre da parte de Jesus. O Senhor não está falando, não está te mandando para lugar nenhum. Sabe o que a pessoa sempre prega, o evangelista gosta de ministrar? Já ministrei, nós ministramos a respeito do capítulo 3 de João, no versículo 16, onde diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para aqueles que nele não pereça, mas tenham a vida eterna. O Senhor, diz aqui, João não achou algo para medir ou para comparar o amor de Deus. Ele usou de uma tal maneira, é imensurável o amor de Deus para com a humanidade. E no capítulo 3, no versículo 17, diz que Jesus não veio para condenar o mundo. Ele veio para que o mundo fosse salvo por ele. E ele está explicando aqui para os discípulos: ai de ti, ele quer dizer, se a gente descer a sepultura nessas condições de
de incredulidade, de achar que Deus esqueceu, de que Jesus não faz mais, de que Ele não nos olha. Ai de ti, Corazim, ai de ti, ai de ti. É isso que está falando, ai de ti, Betsaida, porque sem ti, o Sidom, os efeitos, os prodígios que em vós se fizeram, há muitos se teriam arrependido. Eu disse aqui hoje que eu sou um milagre de Deus, você também é um milagre de Deus, cada um já vivenciou um milagre de cura, de libertação, e às vezes porque as coisas vão contra aquilo que nós queremos ou não atingimos os nossos objetivos, nós dissemos que Jesus não nos esqueceu, vou pular fora do barco. Era a mensagem do final de ano, mostra claramente que os discípulos viveram uma tempestade, mas no barco estava Jesus, mas não diz em nenhum momento que algum deles pulou do barco, a não ser uma outra ocasião que o próprio Jesus chamou Pedro para ir até ele. O que o Senhor está dizendo para nós aqui? Que se nós atentarmos para a nossa vida e nos arrepender, nós vamos ser salvos. Em que momento nenhum Ele desistiu da humanidade, em nenhum momento Ele desistiu de você, desistiu de mim, mas é necessário que haja arrependimento. Ele chega a dizer, certa feita, ai desta geração incrédula, capítulo 24 de Mateus. Ele disse que vai passar o céu e a terra, e a palavra dele não vai passar. Porque está acontecendo como nos dias de Noé, o Senhor compara. As pessoas casam, se dão em casamento, elas bebem, vão ali, vão acolá, fazem aquilo que apraz o seu coração, sabendo que a vinda do Senhor está iminente. A qualquer momento o Senhor vem para buscar a tua igreja ou tirar o nosso fôlego de vida. E a Bíblia diz que o Senhor vai vir como um ladrão, porque o ladrão não avisa a hora que ele vai vir. E a pessoa está achando que amanhã vai dar jeito, que amanhã as coisas acontecem, não é bem por aí não, irmãos. Ai de ti se estiver pensando assim. No tempo de Noé não foi diferente, as pessoas festejavam, fazia, acontecia. Até o dia em que o Senhor fechou a arca por fora. Foi o Senhor que fechou a arca. Eu falei Moisés, você me desculpa, é Noé, né? Eu falei Moisés, está na minha mente. Na época de Noé, vocês me perdoem. Na época de Noé, irmãos, foi o Senhor que fechou a arca por fora. Porque Noé não poderia ficar ouvindo aqueles gritos, talvez sem pensar em ajudar. Noé pregou por aproximadamente 120 anos. Ele conseguiu salvar a si mesmo, os seus filhos, sua nora e sua esposa. Nós estamos, eu costumo dizer para os obreiros, nós estamos em vantagem, aqui tem mais de 8 almas contando para mim. Se Deus permitir que através do meu ministério, essas almas que aqui estão, sejam salvas, louvado seja o nome do Senhor. Ainda a arca está aberta, a gente temos que estar dentro da arca. Você imagina a arca vivendo um momento de dilúvio, ou quando começa a subir as águas e aquela água começa a se levantar do chão, a gritaria que não estava, o desespero daquelas pessoas, chamando pelo nome de Noé, talvez da mulher de Noé, dos filhos de Noé, das noras de Noé, abre a porta, eu também quero ser salvo. A Bíblia diz que vão estar 2 no campo, um sobe, outro fica. É 2 no leito, um sobe, outro fica. A salvação é individual. A salvação é para aquele que crê. A salvação é para aquele que obedece. Nós vivemos um período da igreja que após 20 séculos dessa palavra, ou seja, isso aconteceu no século I, nós estamos no século XXI. A igreja está brincando, as pessoas estão brincando. E quando você fala de Deus, quando você fala que é necessário que você esteja em comunhão com os irmãos, é necessário que você congregue, para que você consiga fazer a vontade do Senhor. As pessoas dizem assim: eu sirvo a Deus na minha casa, eu leio a Bíblia em casa, eu faço isso em casa, eu faço desse jeito, eu não preciso de igreja. Vocês que gostam de redes sociais, a palavra fica fácil de se conhecer. Isso é um dos maiores fake news que está tendo no último tempo. Eu adoro do meu jeito. Tá bom, irmão? Se a adoração do seu jeito não for suficiente, o porquê que então os filhos, ou seja, Abiú e Nadab,
escarneciam, eles comiam coisas sagradas, eles zombavam de Deus e levavam fogo estranho para o altar. Adoração está bom de qualquer jeito? Por que Abinadab morreu? Cacai falou esses dias de Uzá. Por que Uzá morreu? Que quando as pessoas traziam a arca novamente para Jerusalém, num carro de boi, a arca balançou e quando ela foi cair, Uzá foi e segurou a arca. O Senhor rachou Uzá no meio. Estava adorando. Se adorar de qualquer jeito está bom, por que o Senhor rejeitou a Caim e aceitou Abel? Se adorar de qualquer jeito, só porque faz sacrifício, só porque acorda de madrugada, só porque está orando, é obrigação. Se sacrifício fosse suficiente, por que Deus rejeitou a Saul? Porque ele disse para Samuel que é melhor obedecer do que sacrificar. Sabe a diferença do meu Deus, do teu Deus para os outros deuses? O nosso Deus tem ciúme da nossa adoração. Ainda que Ele nos fez com o direito do livre-arbítrio, Ele diz que fora dele não há outro, Ele quer exclusividade. O meu e teu Deus quer exclusividade, Ele não dá lugar para pastor, Ele não dá lugar para missionário, não dá lugar para evangelista, não dá lugar para ninguém, Ele é o único digno de ser adorado e honrado. É exclusividade, e as pessoas estão se achando que de qualquer jeito está bom, não está bom não. O bom é dele que Ele é misericordioso, mas uma hora chega o teu fim, uma hora chega o meu fim, e o que você está fazendo para quem é? Ah, eu adoro do meu jeito, e quer ensinar o pastor, quer ensinar a igreja, está aqui o manual do homem, saiu fora disso, de procedência maligna. Ai de ti, Corazinha, ai de ti, Betsaida. E você, Cafarnaum, que quer se levar até os céus, porque tem a minha presença, você vai sofrer também. Dizia para a cidade de Cafarnaum, que viu todos os milagres de Jesus, você vai ser levado até o céu. Olha como fala: e tu, Cafarnaum, que te ergues até o céu, será abatida até os infernos. A cidade toda que me viu, o Senhor dizia, era isso que ele dizia, a cidade toda que viu eu curar, a cidade que sabe que eu ressuscitei mortos, que eu curei aleijados, que eu fiz cego enxergar, surdo ouvir, e que não se arrependeu, vai ser abatido e vai ser levado ao inferno. Palavra do mestre. Eu não estou para pregar aqui com medo de ninguém. É a palavra que o Senhor colocou. Só não vamos mais adiante porque o tempo não nos espera. O tempo não nos espera. Eu costumo cumprir o horário de término do culto desta casa. Eu sempre dizia para minha esposa e para as pessoas que me conheceram um tempo antes, eu falo bem menos isso. Eu não faço a obra por emoção. Eu sou racional em tudo. É aqui, relógio, olhando a nossa influência digital, estou olhando cada um, estou escutando as crianças, eu contemplo tudo que acontece no culto, eu sou racional. Mas o que me chama a atenção é que no dia de hoje o Senhor coloca uma palavra dessa para trazer para a igreja. Eu sinto que muitas mais pessoas deveriam estar aqui, mas o importante é que você está e Deus não fala com quem está ausente. Deus não fala com quem está ausente. Cada um está recebendo uma porção do jeito que Deus quer que você receba. Mas é necessário também que, se for possível, comente com as pessoas que aqui não estiveram. O capítulo 6 é uma casa que pegou esse dia em Mateus, que fala: onde está o teu tesouro, está o teu coração. Aí logo em seguida ele fala assim: porque a candeia dos corpos são os seus olhos. Para onde estiver voltada a tua candeia, os seus olhos, aí é a tua vida. Se na sua candeia estiver voltada para as trevas, a sua vida vai ser treva. Se estiver voltada para a luz, a tua vida vai ser luz. Glória a Deus. As pessoas estão fazendo tudo o que agrada a si próprio, está achando que é adorador. Caim também achou que estava adorando. Não, meu adoro, dizendo que eu sou adorador. Uzá também achou que estava fazendo algo em prol da arca do Senhor. Abinadab achava por ser escolhido, por Arão, por ser filho de sacerdote, por ser dois sacerdotes, ou filho de sumo sacerdote, ele poderia fazer o que queria diante do altar do Senhor. Eles foram consumidos. O meu Deus, o teu Deus tem ciúme da minha e da sua adoração, irmãos. É exclusividade. O Senhor, Ele, muitas das vezes a pessoa pensa: eu aprendi sobre exclusividade, e na prática, a minha esposa, eu fui conversar com ela enquanto ela estava no mercado.
E alguém chegou na fila, ela apontou o rapaz assim para a placa, cheio da razão. E o rapaz disse assim: está escrito preferencial, não exclusivo. Falei, puxa, como que é diferente a colocação com a placa? Porque era preferencial, gestante as coisas, né? Gestante, idoso, geralmente é assim, só que não tinha ninguém. Aí o rapaz viu, quando ela apontou preferencial, ele falou: está escrito preferencial e não exclusivo. Agora, com Deus não tem preferência, é exclusividade. A sua oração tem que ser só do Senhor, não tem como você agradar a dois senhores. Eu tenho vivido algo nos bastidores, irmão, só Jesus na causa. É muitas ligações, é muitas instruções. Eu atendo as pessoas, eu estou no serviço, eu estou conversando, embora já foi avisado que nós não podemos usar telefone, mas eu estou no serviço, eu estou atendendo algumas pessoas. E eu penso que eu vou ver as pessoas no culto e não vejo. As pessoas estão com as suas candeias voltadas para as coisas que não agradam a Deus. Pessoas com práticas espíritas, pessoas que já fez aliança com o diabo outrora, pessoas que frequentou o centro de Umbanda, pessoas que frequentou obras de bruxaria, pessoas que fez tudo aquilo que era abominável, pessoas que têm visto, está tendo visão de vulto, pessoa que está vendo o próprio demônio se manifestando em sua casa. E quando você vai falar de Deus, ela diz que é crente, que é cristão, que serve a Deus nada, irmão. E olha para esse trabalhar e pede ajuda, pede auxílio. Às vezes a missionária tem que se reportar a pessoa e dizer: olha, a sua adoração não está sendo genuína, vai para a igreja. Não, porque eu falo com Deus, não vou ouvir nada. Há tempos atrás eu fui atender uma pessoa, ela disse para mim que saía no fundo do quintal dela, que antigamente era no terreno de Umbanda, e ela conversava com Deus. E a esposa dele disse assim: mas é mesmo, eu escuto ele conversar. E eu falei: mas missionário, vamos embora com esse Deus aí. Não, Deus não vai servir não. Passou-se os dias, ele colocou fogo na casa, foi preso, a mulher arrumou outra pessoa. Que Deus que é esse, irmão? Ele conversava. A voz de Deus não se ouve igual se ouve voz de homem, não, irmão. A voz de Deus não se ouve assim, não. Se está ouvindo é fogo estranho. Cuidado. Cuidado. Às vezes, para ter resposta de Deus, a gente oramos muitos e muitos dias. Depois esperamos em silêncio que o Senhor vai falar conosco. Cuidado você que está ouvindo voz, eu não sei porquê. Cuidado você que está vendo alguma coisa. Toma cuidado. Deus que ciúme da sua oração. Deus já disse para nós que nós já vimos milagre. E se nós não seguirmos a sua vontade, ai de nós. Amém? Quem entendeu a mensagem, diga amém. Amém.